Por mais avançada que seja a medicina moderna, há uma inimiga devoradora logo ali no nosso horizonte, a morte. Insaciável, sempre há espaço para mais um. E mesmo diante de tantos tratamentos avançados, de uma medicina aperfeiçoada, a morte continua ali, logo à frente. Porém, é uma prática que vem crescendo nessa tentativa de, digamos assim, driblar a morte. Criogenia. A criogenia, ou criônica, nada mais é do que o congelamento do corpo em tanques de nitrogênio líquido. Assim, o corpo é preservado. E ali ele fica à espera da vitória da medicina sobre a morte, na expectativa de que um dia esses corpos sejam descongelados e trazidos de volta à vida. Mesmo que a bioética afirme que essa é uma técnica que não oferece garantia alguma, há centenas de corpos congelados à espera da vitória do ser humano sobre a morte. Uma expectativa que custa cerca de $200 mil, que é o valor do processo da criogenia. Não querendo ser um estraga-prazeres, mas eu preciso lembrar que a morte não é apenas um processo biológico o qual a medicina poderia reverter. Morte é sinônimo de ser pecador. O salário do pecado é a morte, nos diz a palavra. Já que estamos falando em congelamento, o ato de morrer é apenas a ponta de um enorme iceberg, chamado pecado. Sua cartada final é justamente essa: a destruição e a ruína da criação do Senhor. E de fato nós somos pecadores. Assim nascemos, vivemos e morreremos. Não há medicina ou técnicas modernas que poderão frear a morte. Enquanto a medicina e a ciência buscam driblar a morte, há alguém que já venceu. Mesmo que hoje ela ainda colha vidas e traga tanta dor e sofrimento, a morte já está derrotada. E ao invés de tanques de hidrogênio, milhares de dólares, a vitória passa pela cruz, pelo sangue de um justo e pelo túmulo que ficou vazio. Na morte e ressurreição de Jesus, a própria morte foi vencida, derrotada. Não que Jesus fosse merecedor dessa morte, não, ele é justo, filho de Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Sua morte foi vicária em nosso lugar para nos trazer perdão, salvação e vida, que nem mesmo a morte biológica a pode sufocar. E conosco, o vencedor da morte quer compartilhar a sua vitória. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá, nos disse Jesus. E a palavra ainda nos diz que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Palavras de 1 Coríntios capítulo 15. Sobre esta vitória, que já é nossa pela fé, aguardemos com expectativa a ressurreição dos mortos. Aqueles que não creram serão sentenciados aos terrores do inferno. Porém, os que creram em Cristo serão ressuscitados para a festa da salvação daquele que venceu a morte. Então fica a dica. Enquanto o ser humano investe para reverter a morte, aquele que já a venceu nos convida nele crer e a desfrutar dessa vitória, aqui e agora, mas especialmente na ressurreição dos mortos. E diante de tudo isso, o que dizer? Vem, Senhor Jesus. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.